Quão superiores, então, são os sacerdotes brâmanas, os virtuosos, os devotos e os reis santos que neste miserável mundo temporário se ocupam em serviço amoroso a mim. Kimpuna Brahmana Punya Bhaktarajyarishayas Tata Anityam Asukam Lokam Imam Prapya Bhajaswamam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 9, verso 33. Neste mundo material há classificações de pessoas, mas apesar de tudo, este mundo não é um lugar feliz para ninguém. Como o Prabhupada sempre falou, né? Esse mundo não é um lugar para cavalheiros. Tá bom, nem damas. Esse não é lugar para cavalheiros, muito menos para as damas, né, Bimala? Aqui se afirma claramente Anityam Asukam Lokam. Em português, este mundo é temporário e cheio de misérias. Não é habitável por nenhum cavalheiro sensato. Sem falar que aqui o prazer e a dor andam de mãos dadas. É por aí o negócio. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, declara que este mundo é temporário e cheio de misérias. E ninguém vai mudar isso, viu? Porque tem gente tentando consertar o mundo, Bimala. Tem gente tentando consertar o mundo, mas não tem conserto, porque esses mundos foram feitos assim, para serem temporários e miseráveis. Então ninguém vai conseguir mudar isso nunca. Alguns dos filósofos, especialmente os filósofos inferiores, dizem que este mundo é falso, mas podemos compreender pelo Bhagavad Gita que o mundo não é falso, ele é temporário. Tem uma grande diferença, né, entre ser falso e temporário. Há uma diferença entre temporário e falso. Este mundo é temporário, mas há um outro mundo que é eterno. Como o mestre falou, né, viu? Na casa de meu pai tem muitas moradas. E tem gente que confunde o pai com o filho, né? Fazer o quê? Você fala uma coisa, eles entendem outra, falam outra, pensam outra e acham que estão certos ainda. Pior é isso, né? Normalmente, o demônio está errado e quer ter razão. Onde eles sabem? Alguns dos filósofos, especialmente os filósofos inferiores, dizem que este mundo é falso, mas podemos compreender pelo Bhagavad Gita que o mundo não é falso, ele é temporário. Há uma diferença entre temporário e falso. Este mundo é temporário, mas há outro mundo que é eterno. Este mundo é miserável, mas o outro mundo é eterno e bem-aventurado. Essa é a diferença, né? De onde todos nós fomos expulsos, ou de onde todos nós caímos, onde a gente fez a bobagem de invejar Deus, de pisar na bola, e cá estamos no céu material, com as moradas materiais, que são temporárias e miseráveis. Lembra aquela aula, a gente estava ouvindo aquela aula de Prabhupada que o devoto, o grande devoto lá, eu não lembro o nome dele, Bimala, é minha cabecinha de pano. Então fala você, a tua de vento. Então, um devoto chegou para Deus, Deus voltou a 539 anos atrás, e nessa volta dele, tinha um devoto lá que pediu para que Krishna liberasse para o Senhor Krishna Chaitanya, que é o próprio Deus, que veio disfarçado de um devoto de Deus. Ele pediu para Deus liberar o universo inteiro, para liberar todas as almas do universo inteiro. E aí Krishna Chaitanya falou que não, né? Não, mas eu quero que o Senhor libere todos eles, todos, coloque todos os pecados do universo inteiro nas minhas costas, para que todos sejam liberados. Aí o Senhor Chaitanya falou,
Mas existem milhões e milhões de universos. E esse universo, olha o detalhe, esse universo aqui é como um grão de semente de mostarda num saco de 60 quilos. Então, o que vai adiantar liberar o universo? Existem milhões e milhões de universos. E aí, o Senhor Krishna Chaitanya falou que não, né? Você quer salvar as pessoas, liberar as pessoas dos seus pecados? Então aceite eles como discípulos. Aí você pega o karma deles. Deus não deixa, né, Bímola? O mestre pegar o pecado nem do mundo inteiro, quanto mais do universo inteiro. Mas olha só a bondade desse grande devoto de Deus, né? É muito superior a muitos e muitos e muitos devotos que tem por aí. Ele queria aceitar os pecados do universo inteiro. Imagine. Eu não consigo nem carregar os meus pecados, quanto mais carregar os pecados dos outros. Tá, ninguém falou, tá, Bímola? Então retiro o que eu falei. Arjuna nasceu numa família real santa. Eu não consigo nem carregar essa cruz pesada, barulhenta. Essa cruz está me esmagando, Krishna. Hari, Hari, socorro, Hari, essa cruz está me esmagando. Arjuna nasceu numa família real santa. O Senhor Krishna também diz para ele: tome o meu serviço prático e amoroso e venha rapidamente de volta ao Supremo, de volta à morada eterna. Volte para casa, Arjuna. Ninguém deve permanecer neste mundo temporário, cheio que é de misérias. Isso aqui é uma máxima, ninguém, né? Então Krishna está pedindo para todos nós voltarmos para a morada eterna, para a gente parar de sofrer aqui e agora, e voltar para casa, voltar para a morada eterna, voltar para Ele. Ninguém deve permanecer neste mundo temporário, cheio que é de misérias. Todos devem se apegar ao regaço da suprema personalidade de Deus, Krishna, para que possam ser eternamente felizes. Está vendo? Isso aqui é uma máxima. Ó. Deixa eu printar aqui. É um dever. É um dever. Ó, todos devem se apegar ao regaço da suprema personalidade de Deus, Krishna, para que possam ser eternamente felizes. E ponto final. O serviço prático e amoroso do Senhor Supremo Krishna é o único processo que pode resolver todos os problemas de todas as classes de homens. Nossa, aqui acabou de fechar com chave de ouro, Bima. Deixa eu printar isso aqui também. O serviço prático e amoroso do Senhor Supremo Krishna é o único processo que pode resolver todos os problemas de todas as classes de homens. Portanto, todo mundo deve adotar a consciência de Deus, Krishna, e fazer sua vida perfeita. Depois dessa, parei. Vou falar mais o quê? Quer dizer, vou ler mais o quê? Vou repetir mais o quê, Bímola? Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas, que eu acho que acaba hoje, hein? Já pegou o próximo livro? Tá, aí já é um problema de direção. Tá bom, não, sim senhora, a senhora é a diretora. Eu sou apenas o cachorro bailarino. Minha função aqui é ler os livros de Prabhupada e abanar o rabinho. Não achei ruim não. É a realidade de só 99,999% das almas que estão em corpos de homens, paus mandados, cachorros bailarinos, macacos bailarinos nas mãos de uma mulher. Tá, já parei de falar. Ele não está aqui, tá vendo? O culpado sou eu, não lembrei você. O culpado sou eu, não adianta, o culpado sou eu sempre. Calma, tô procurando aqui favoritos.
Por favor, aceitem -1. -1, -1. Aqui, ó. Prabhupada fala, por favor, aceitem um pouco de Krishna Prasada, um alimento oferecido a Deus no altar. Não precisa nem pedir, não precisa nem mandar. Srila Prabhupada continua falando com seus convidados, às vezes em inglês, às vezes em hindi. É o seu último dia em Nova York e seu avião para Londres está programado para partir em poucas horas. Bob trouxe um carro para levar Srila Prabhupada até o aeroporto Kennedy. Os devotos movimentam-se apressados, levando as bagagens para o carro, colocando os manuscritos das últimas traduções de Prabhupada em ordem e fazendo outros arranjos de última hora. Ao Hari. E Shyamasundara fala, tudo está pronto. Srila Prabhupada, o carro está esperando. E Prabhupada responde, podemos ir então? Vamos lá, Hare Krishna. E agora as palavras de conclusão. No dia 19 de julho de 1976, Srila Prabhupada aceitou minha esposa e eu como seus discípulos e nos iniciou com os nomes de Bhakti Devidasi e Brahmatirtha Dasa. Refletindo sobre aquele dia, posso ver quão afortunado fui de ter me encontrado com sua divina graça e meus irmãos espirituais no movimento Hare Krishna. Ao receber o meu rosário de contas no momento da iniciação, prometi seguir os princípios reguladores e cantar os nomes de Deus diariamente, Hare Krishna, Hare Rama. 4 anos antes, Srila Prabhupada havia me aconselhado a seguir estes princípios. E dentro de 6 meses, disse ele, eu poderia ser como os outros devotos, pois tudo o que era desnecessário, os anartas, como cinemas e restaurantes mundanos, deixaram de me atrair. Toda a vida humana destina-se à purificação, disse ele. Eu estava interessado em me purificar, embora não soubesse realmente o que significava purificação. Eu tinha ido para a Índia com o corpo da paz, esperando encontrar um nível superior de consciência. Eu não conseguia acreditar que satisfazer os sentidos era tudo que existia, mas eu mesmo estava atado pelos sentidos. Mais tarde pude entender que yoga significa livrar-se do ditame dos sentidos. Yoga de verdade, né? Porque as yogas que tem por aí é ao contrário. Empurra o cara justamente para tentar satisfazer os sentidos. Exibicionismo de ginástica. Ao regressar aos Estados Unidos, fiz um curso universitário de geologia. Casei-me e fiquei um tanto envolvido com as responsabilidades domésticas. Mas ficou em Maya. Por que os devotos casados estão sempre em Maya? Prabhupada perguntou para quem estava caminhando com ele e ninguém respondeu e ficaram com medo de responder, falar bobagem também. Por que os devotos casados estão sempre em Maya? E aí ninguém se atreveu a responder e Prabhupada deu uma risada e falou, essa é a posição natural deles. Tá, já parei de falar. Fiquei um tanto envolvido com as responsabilidades domésticas, mas frequentemente pensava na conversa que tive com Srila Prabhupada e em suas instruções. Uma de suas principais instruções foi que eu simplesmente ficasse na companhia dos devotos, o que fiz com muita alegria. Os devotos são diferentes. Por entenderem que o serviço amoroso ao Senhor Supremo Krishna é a meta da vida, eles evitam se envolver nos assuntos insignificantes do gozo dos sentidos e do falso ego. Para mim, visitar o templo era algo aliviador. Gradualmente, minha esposa e eu fizemos amizade com muitos devotos e quisemos, de algum modo, prestar algum serviço ao movimento Hare Krishna. Patrocinei um clube de Bhakti Yoga na universidade e nosso apartamento servia como hospedagem para grupos de devotos viajeiros. À medida que fomos seguindo as instruções de Srila Prabhupada, até nosso comer foi purificado. Na Índia, eu disse a ele
que não podia oferecer minha comida da forma como os devotos fazem, porque eu não entendia que Krishna é Deus. Então ele me disse para simplesmente agradecer a Deus pelo alimento antes de comê-lo. Nós fizemos isso. Já é melhor que nada, né? E por fim, nossa devoção amadureceu, momento no qual começamos a oferecer nossa comida ao Senhor Supremo, Krishna. Que sentimento maravilhoso estar cozinhando para o Senhor Supremo, Krishna. Isto realmente nos libertou do jugo da língua. Finalmente estávamos prontos para nos envolver inteiramente na vida do templo Hare Krishna. Pela graça de Deus, Krishna, consegui um emprego perto do templo Hare Krishna do Texas e passei a participar de todos os programas do templo. Dessa maneira, todos os maus hábitos desapareceram, tal como Srila Prabhupada havia predito. Era como se houvessem tirado um fardo de nossos ombros. Já não éramos mais servos de nossos sentidos, mas servos de Deus, Krishna, e de seus devotos. O valor das instruções de Srila Prabhupada tornara-se evidente. Um ser humano não se destina a trabalhar como um asno e gozar como um cão. Purificação significa chegar a um nível superior de consciência. Apesar de ter sido iniciado, ainda admiro a consciência transcendental de meus irmãos espirituais e desejo avançar. Na verdade, a iniciação é apenas o começo. Assinado Brahmatirtha Dasa Adhikari Bob Cohen, Houston, Texas, 16 de outubro de 1976, e fim do livro Perguntas Perfeitas, Respostas Perfeitas. E agora, hein? E agora, cadê o próximo livro, Bimala? Está aqui? Eu não vi. Vou olhar de novo. Ah, está aqui. Os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, introdução. Extraída de 5 palestras matutinas sobre a coleção Chaitanya Charitamrita, a biografia autorizada do Senhor Krishna Chaitanya Mahaprabhu, escrita por Krishnadasa Kaviraja, proferidas perante a Sociedade Internacional da Consciência de Deus, Krishna, em Nova York, durante o período que se estende de 10 a 14 de abril de 1967. A palavra Chaitanya significa força viva. Como entidades vivas, podemos movimentar-nos, mas uma mesa não pode porque não possui força viva. Podem-se considerar o movimento e a atividade como sinais ou sintomas da força viva. Na verdade, pode-se dizer que sem a participação da força viva, é impossível haver atividade. Embora a força viva esteja presente na condição material, esta não é Amrita, imortal. As palavras Chaitanya Charitamrita podem então ser traduzidas como o caráter da força viva na imortalidade. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né? Para entender. Que nós, almas eternas, somos essa força viva imortal. Mas como esta força viva manifesta imortalmente, ela não é manifestada pelo homem, nem por alguma outra criatura deste universo material, pois nesses corpos nenhum de nós é imortal. Possuímos a força viva, realizamos atividades e por natureza e constituição somos imortais, mas a condição material em que fomos colocados não permite que nossa imortalidade se manifeste. Afirma-se no Katha Upanishad que a eternidade e a força viva dizem respeito tanto a nós quanto a Deus. Embora isso seja um fato no sentido de que tanto nós quanto Deus somos imortais, há contudo uma diferença. Como entidades vivas realizamos muitas atividades,
mas temos a tendência a cair na natureza material. Deus não tem essa tendência. Sendo todo-poderoso, Ele nunca fica sob o controle da natureza material. Na verdade, a natureza material é apenas uma demonstração de suas energias inconcebíveis. Se estamos em terra firme e olhamos para o céu, talvez vejamos apenas nuvens, mas se voamos acima das nuvens, podemos ver o sol brilhando. Tá? Nossa, Krishna Balaram Arada, que cruz pesada, barulhenta. Vamos parar aqui então. Se estamos em terra firme, peraí. Ctrl D. Se estamos em terra firme. Estamos lendo a introdução do livro Ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya. Começando, né? Mas, e aí? Eu não olhei, Bímola. Tá. Mas se você quer... Ixi, agora me perdi, hein? Ah, você fica me apressando aí, ó, essas cacetadas aí, eu perco até o rumo. Você me corta, eu me perco. Tá, mas se você quer ler os livros, tem livros grátis, pronto. Os livros grátis, esses livros estão de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF no caso do Bhagavad Gita. No caso dos ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya e perguntas perfeitas, respostas perfeitas, a única opção é ler na tela. Mas se você quer o Gita na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links. O link, o Bhagavad Gita é o quinto link. É o quinto link. Você clica aí, já aparece a opção econômica. No final da página, a opção luxo, já encomenda os dois. O de luxo fica com você, o econômico você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo. Ajuda a iluminar o mundo, porque pessoas iluminadas fazem coisas iluminadas, tá bom? Então tá bom. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos cantar. Não, agenda. Na agenda não, a passatempo. Ah, melhorou, passatempo é melhor ainda. Não tem nada na agenda, Bímola? Não, né? Passatempo então, vamos ver o passatempo aqui. Adoro passatempo. Eu gosto de duas coisas, Krishna Prasada e passatempo. Passatempo... Calma, estou procurando aqui, não é fácil não. Krishna Balaram Arada, que cruz pesada e barulhenta. Vamos ver se o WhatsApp não fica pulando igual um doido. Se dá para controlar. Peraí, deixa eu tomar água. Nossa, essa moça parece tua irmã. É a tua cara, Bímola. E rindo de orelha a orelha, de óculos de professora. Encontrou devoto, pegou o livro na mão, é a felicidade da alma, não tem como esconder. Que camelo o quê? Nossa, não podem tomar água. Sossegado. Ó, bicho, pulou.
A moça rindo de orelha a orelha com o livro na mão. Não vou clicar na foto porque depois dá problema. Tá, lê mais, fala menos. Maratona de julho. Na Serra Gaúcha, Manohara Satiputra Prabhu, o presidente do Templo de Porto Alegre, encontrou a simpática Laura, que quando ouviu dele o nome ISKCON, revelou: ISKCON, eu contribuo mensalmente com vocês. Manohara, surpreso, perguntou se ela já havia nos conhecido pessoalmente. Ela disse: não, nunca, disse ela. Apenas vi na televisão uma matéria sobre a distribuição de alimentos vegetarianos e como sou vegetariana comecei a contribuir. Isso já faz 5 anos. Inclusive a contribuição deste mês eu fiz hoje mesmo. Além dessa piedade toda, hoje Laura também ficou com um livro e fez questão de deixar uma doação. Srila Prabhupada diz: sim, é bom que você esteja distribuindo muitos livros. Não quero dinheiro, nem edifícios, nem nada mais. Só quero ver os meus livros. Só quero ver que meus livros estão sendo distribuídos. E porque você está fazendo isso, estou muito feliz. Carta a Praladananda. Todas as glórias a Srila Prabhupada, todas as glórias aos Prabhupadanugas, aos seguidores fiéis de Prabhupada. Srila Prabhupada ki Jai, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jai Prabhupada, Patita Pavana. Esse programa de alimentos para a vida, mundialmente famoso, Food for Life, está até no Guinness, né, Bimala? São as pessoas que mais distribuem, os devotos, os Hare Krishna, são as pessoas que mais distribuem alimentos prontos para comer, até nas guerras. Os devotos vão nos dois lados da guerra e distribuem alimentos, até para essas pessoas que infelizmente estão guerreando, se matando, se destruindo. Tá, prestigiem-nos no Instagram e Facebook. Instagram.com/Sankirtana_Su_Yatra com Y. Facebook.com/Sankirtana-Su-Yatra, Yatra com Y. E se não achar o link, se não conseguir digitar o link corretamente, fale com a gente que a gente passa para você, tá bom? Então tá bom. E que mais, hein? Tentar cantar. Tá bom, então vamos tentar cantar então. Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrivatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta istohi abadrani vidnoti suhi satan nashta prayeshu abadreshu nityam bhagavata sevaya bhagavati utamash loke bhaktir bhavati naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, o Purana Imaculado, capítulo Maharajanini, e encontra-se com os Yogendras. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Omagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Bandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha
He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nampa Vanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Onde nós paramos, hein? Deixa eu centralizar a letra aqui. Página 152. Aqueles que não. Calma. Está aqui, ó. Aqueles que não se sentem atraídos pelo movimento de canto e dança público do Senhor Krishna Chaitanya e que desrespeitam os servos fiéis do Senhor Krishna Chaitanya, considerando suas declarações fortes sobre o movimento de canto e dança público de Hare Krishna como obstáculos para a própria adoração ao Senhor, que eles executam, jamais poderão fixar suas mentes em Deus, Krishna, senão que cairão pouco a pouco do caminho da devoção. Confundindo as atividades do mundo material com a verdadeira adoração à suprema personalidade de Deus, Krishna, semelhante confusão foi expressa através das palavras Bayan Duitya Bini Veshata Siya. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur rejeita vigorosamente essas pessoas tolas que, sob o pretexto de misericórdia e visão equânime, aceitam que uma pessoa infiel também é um devoto do Senhor Supremo Krishna e que assim tentam impor o canto e dança público de Hare Krishna, o santo nome de Deus, a tais ofensores. Srila Bhaktisiddhanta afirma que quando pessoas infantis se consideram devotos de primeira classe e agem em desacordo com o mestre espiritual devoto de Deus, esse comportamento só as impede de receber a misericórdia do mestre espiritual, que é um devoto de Deus. Confundidos pelo falso ego, esses devotos autoproclamados pouco a pouco tornam-se aptos para serem ignorados pelos devotos puros na plataforma intermediária e são destituídos da misericórdia decorrente da satisfação dos devotos. Desse modo, por cometerem constantes ofensas contra os devotos que pregam o santo nome de Deus, Krishna, eles se tornam assado. Assado quer dizer, deixa de ser santo, né? Sado, santo. Assado, não santo. Deixou de ser santo, Bima. Calma. Portanto, os devotos puros, em todas as circunstâncias, mostram-se indiferentes àqueles que erroneamente imaginam ser Vishuddha Bhaktas, ou devotos puros do Senhor Krishna. Essa indiferença é uma excelente manifestação de misericórdia. Em outras palavras, quem critica os pregadores devotos de Deus que se encontram na plataforma de segunda classe, pelo fato de eles discriminarem entre os que são aptos para receber a misericórdia do Senhor Krishna e os que apenas são invejosos, compreende mal a missão do Senhor Krishna Chaitanya. O próprio Krishna afirma no Bhagavad Gita 4.8, tem gente que nem devoto é,
não se tornou nem devoto, já se acha devoto puro, devoto de primeira classe, nem devoto é. Não chegou nem na categoria de devoto neófito e já se acha. O próprio Krishna afirma no Bhagavad Gita 4.8 que Paritranaya sadhunam vinashaya cha dushkritam dharma sanstapanartaya sambhavami juge juge. Em português, para libertar os piedosos e aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios da religião, eu mesmo apareço, milênio após milênio. Até um eminente devoto de Deus como Shukadeva Goswami, um dos 12 Mahājanas deste universo, expressou seu desprezo pelo malévolo Kansa. Srila Jiva Goswami ressalta que, embora o devoto de Deus de primeira classe talvez haja na plataforma de segunda classe para pregar, é o caso de Prabhupada, né? Desceu a condição de devoto de segunda classe para pregar. Vou ler de novo. Srila Jiva Goswami ressalta que, embora o devoto de Deus de primeira classe talvez haja na plataforma de segunda classe para pregar, o fato de ele rejeitar as entidades vivas invejosas não o impede de ver o Senhor Krishna como onipenetrante. Ao contrário, quando um devoto de primeira classe ou mesmo um devoto de segunda classe rejeita a classe de homens ateístas, ele está expressando a missão da suprema personalidade de Deus, Krishna. O devoto de Deus de primeira classe ou de segunda classe, na verdade, jamais tem inveja de outra entidade viva, mas devido ao amor intenso pelo Senhor Supremo Krishna, ele fica irado quando o Senhor Krishna é ofendido. Além disso, entendendo a missão do Senhor Krishna Chaitanya, ele faz discriminação de acordo com a posição da entidade viva em particular. Considerar semelhante pregador devoto de Deus uma pessoa comum e invejosa ou considerá-lo sectário por ele proclamar que o serviço prático, puro e amoroso a Deus é o mais elevado de todos os métodos de avanço transcendental, reflete uma visão materialista chamada Vaishnava Jati Buddhi ou Gurusha Naramati. Através das leis da natureza, essa ofensa arrasta o ofensor para uma condição de vida infernal. Segundo Srila Jiva Goswami, embora veja toda a entidade viva como alma transcendental pura, o devoto de Deus de primeira classe ainda assim experimenta êxtase e outros sintomas especiais ao se encontrar com outro devoto de Deus. Isso não é contraditório com sua visão de devoto mais elevado, ao contrário, é um sintoma de seu amor por Deus, Krishna Prema. O devoto puro vê toda a entidade viva como parte integrante de Deus, Krishna, e, portanto, expressa o seu amor por Krishna através do amor por todas as expansões e criações de Deus, Krishna. Entretanto, o semelhante devoto de Deus de primeira classe sente especial amor estático ao ver outra entidade viva satisfazendo diretamente os sentidos do Senhor Supremo, Krishna. Esses sentimentos são manifestos na declaração do Senhor Shiva aos Prachetas. Em português, se alguém por acaso se associa com um devoto, mesmo que por uma fração de segundo, já não está mais sujeito à atração pelos resultados de karma ou jnana. Que interesse, então, pode ele ter nas bênçãos dos semideuses que estão sujeitos às leis de nascimento e morte? Bhagavatam 4, 24, 57. De forma semelhante, o Senhor Shiva também afirma que, como todos vós sois devotos do Senhor Krishna, posso entender que sois tão respeitáveis como a suprema personalidade de Deus. Dessa maneira sei que os devotos também me respeitam e que lhes sou muito querido. Assim, ninguém pode ser tão querido pelos devotos quanto eu.
Bhagavatam 4.24.30. Da mesma maneira, no primeiro canto do Śrīmad Bhagavatam 1.7.11, Srila Shukadeva Goswami é mencionado como especialmente querido aos devotos puros do Senhor Krishna. As maravilhosas relações amorosas entre os devotos de Deus na plataforma mais elevada são demonstradas nos passatempos da coleção Chaitanya Charitamrita. Em outras palavras, embora veja toda a entidade viva como parte integrante de Deus, Krishna, o devoto deve discriminar em seu comportamento externo para não interferir no propósito original da criação do Senhor Krishna, que é de reformar as entidades vivas para que elas possam pouco a pouco voltar ao lar, voltar à morada eterna. O devoto puro não finge tolamente ser dotado de visão equânime e aproxima-se de pessoas invejosas. Ao contrário, ele respeita a missão do Senhor Krishna, como afirmam as palavras do Bhagavad Gita 4.11. Jejatamam prapadyante tanstataivi bhajamyaham. Por outro lado, se for o desejo do Senhor Krishna, o devoto puro pode oferecer os seus respeitos a todos os seres vivos. Por exemplo, Srila Jiva Goswami menciona que Uddhava e outros devotos puros do Senhor estavam sempre prontos a oferecer respeitosas reverências, até mesmo a pessoas como Duryodhana. Os devotos de segunda classe, todavia, não devem imitar tal comportamento dos devotos de primeira classe. A este respeito, Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur elucida a distinção entre devoto de segunda classe e devoto de primeira classe da seguinte maneira. Prabhupada cita um verso aqui em português. O devoto de segunda classe não pode, em momento algum, receber ou perceber. Vou ler de novo. O devoto de segunda classe... Pare de me apressar, Bimala. O devoto de segunda classe não pode, em momento algum, perceber a presença do Senhor Supremo Krishna dentro de todos os seres vivos, ao passo que o devoto de primeira classe, embora haja na plataforma de segunda classe para executar a missão do Senhor Krishna Chaitanya, ele é ciente de que toda entidade viva é, em última análise, uma entidade viva consciente de Deus, Krishna, mas que agora está esquecida deste fato. Portanto, embora o devoto possa externamente atuar dentro de 4 diferentes classes de comportamento, como menciona este verso, ou seja, adoração ao Senhor Krishna, amizade com os devotos, pregação para os inocentes e rejeição dos demônios, ele não está necessariamente na plataforma de segunda classe, já que o devoto de Deus de primeira classe também pode exibir esses sintomas para efetuar a missão do Senhor Krishna Chaitanya. A este respeito, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur menciona que é dever do devoto de segunda classe expandir-se com a mão direita. Tá vendo? Perdi aqui, vou até voltar aqui. A este respeito, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur menciona que é dever do devoto de segunda classe expandir-se com a mão direita do devoto de primeira classe, devotando-se a trabalhar para o benefício dos outros e oferecendo-se a auxiliar na distribuição do amor por Deus, Krishna Prema. Por último, Srila Bhaktisiddhanta deu uma ótima explicação sobre a diferença entre Archana e Bhajana. Tá bom, vai ficar para o próximo programa. Espera aí, deixa eu marcar aqui onde nós paramos. Página 156, linha 4. Não, linha 5, tá bom? Página 156, linha 5.
É canto 11, capítulo 2, verso 46, tá bom? Então tá bom. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu os links aqui, é o primeiro link, você clica aí, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Deixa eu tomar água aqui. E tem um bicho aqui dentro, hein, Bímola? Mosquitinho. Onde eu estava é ler o livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book, o livro que todo mundo deve ter em sua cabeceira. Onde eu estava, espera aí, aumentar a letra. Um, dois, três, quatro, cinco. Achei aqui, está aqui, ó. Os Vedas personificados continuaram a orar. Nosso querido Senhor Krishna, de toda a informação védica, está entendido que os Vedas, que você, posso continuar, Bimala? Começar de novo. Nosso querido Senhor Krishna, de toda a informação védica está entendido que você é o supremo controlador e todos os seres vivos são controlados. Tanto o Senhor Krishna quanto os seres vivos são chamados Nitya, eternos, e por isso são qualitativamente um. Mesmo assim, o Nitya singular ou Supremo Senhor Krishna é o controlador, enquanto os Nityas plural são controlados. Nós somos iguais a Deus em qualidades, mas diferentes em quantidade. O ser vivo controlado individual reside dentro do corpo e o Supremo Controlador, como a superalma, também está presente lá, mas a superalma controla a alma individual. Esse é o veredito dos Vedas. Se a alma individual não fosse controlada pela superalma, Krishna, então, como alguém pode explicar a versão védica de que um ser vivo transmigra de um corpo para o outro a desfrutar ou sofrer os seus feitos passados? Às vezes ele é promovido a um padrão de vida mais elevado e às vezes ele é degradado a um padrão de vida mais baixo. Então, as almas condicionadas não estão somente sob o controle do Supremo Senhor Krishna, mas elas também estão condicionadas pelo controle da natureza material. Essa relação dos seres vivos para o Supremo Senhor Krishna como o controlado e o controlador definitivamente prova que, apesar da superalma ser todo penetrante, os seres vivos individuais nunca são todo penetrante. Se as almas individuais fossem todo penetrante, não haveria questão de ser controlado. A teoria de que a superalma e a alma individual são iguais é, portanto, uma conclusão poluída,
e nenhuma pessoa sensata aceita isso. Ao contrário, a pessoa deve tentar entender as distinções entre o Supremo Eterno e os subordinados eternos. Os Vedas personificados então concluíram: ó Senhor Krishna, ambos, você e os Dhruvas, os seres vivos, são eternos. Ou nós também somos chamados de Dhruvas, Bimala. A forma do ilimitado eterno é às vezes calculada como a forma universal, e nas literaturas védicas, como os Upanishads, a forma do ilimitado eterno é vividamente descrita. Lá é dito que a forma espiritual original do ser vivo é 1/10 milésimo do tamanho da ponta de um cabelo. É o tamanho de nós, almas eternas, né? Somos 1/10 de milésimo do tamanho da ponta de um fio de cabelo. É dito que o espírito é maior do que o maior e menor do que o menor. Os seres vivos individuais, que são eternamente parte e parcela de Deus, são menores do que o menor. Com nossos sentidos materiais, nós não podemos perceber nem o Supremo, que é maior do que o maior, nem a alma individual, que é menor do que o menor. Mas Deus é mais menor ainda. Deus é menor ainda, porque Ele entra dentro de nosso coração, né, Bimala? Nós já somos infinitamente pequenininhos, mas Deus é tão menor ainda que Ele entra dentro de nosso coração. Onde eu estava, hein? Nós temos que compreender tanto o maior quanto o menor das fontes da autoridade da literatura védica. Literaturas védicas declaram que a superalma está sentada dentro do corpo de um ser vivo e é tão grande quanto um polegar. Por isso, o argumento pode ser apresentado: como algo do tamanho de um polegar pode ser acomodado dentro do coração de uma formiga? A resposta é que essa medida de polegar da superalma é imaginada na proporção do corpo do ser vivo. Em todas as circunstâncias, portanto, a superalma e o ser vivo individual não podem ser considerados como um, apesar dos dois juntos entrarem dentro do corpo material de um ser vivo. A superalma vive dentro do coração para dirigir e controlar o ser vivo individual. Apesar de ambos serem Dhruva, ou eterno, o ser vivo está sempre sob a direção do Supremo. Gostei dessa máxima aqui, Bimala. A superalma vive dentro do coração para dirigir e controlar o ser vivo individual, que somos nós. Deixa eu printar isso aqui. Onde eu estava? Aqui, ó. Apesar de ambos serem Dhruva ou eternos, o ser vivo está sempre sob a direção do Senhor Supremo Krishna. Nós nunca seremos independentes, sempre seremos controlados por Deus, Krishna. Krishna controla tudo e todos. Não se move uma folha de grama sem a autorização de Deus, Krishna. Não é um Deus impotente, que não sabe o que está acontecendo, que não apita nada, não controla nada, né, Bimala? Os deuses inventados são assim, né? Não controla nada, não apita nada, é um bobão, é um banana, tolera tudo, aceita tudo. Só que não. Pode-se argumentar porque os seres vivos nascem da natureza material, eles são iguais e independentes. Na literatura védica, entretanto, é dito que a suprema personalidade de Deus, Krishna, impregna a natureza material com os seres vivos, e assim eles surgem. Portanto, o aparecimento dos seres vivos individuais não é realmente devido à natureza material somente. Justamente igual uma criança produzida por uma mulher não é sua produção independente.
A mulher primeiro é fecundada por um homem, então a criança é produzida. Assim, a criança produzida pela mulher é parte e parcela do homem. Similarmente, os seres vivos são aparentemente produzidos pela natureza material, mas não independentemente. É devido à fecundação da natureza material pelo Pai Supremo Krishna que os seres vivos estão presentes. Portanto, o argumento de que os seres vivos não são parte e parcela do Supremo Senhor Krishna não pode ser suportado. Por exemplo, as diferentes partes e parcelas do corpo não podem ser consideradas iguais ao todo. Ao contrário, o corpo inteiro é o controlador dos diferentes membros. Similarmente, as partes e parcelas do Supremo Senhor Krishna, todos são sempre dependentes e são sempre controlados pela fonte das partes e parcelas. É confirmado no Bhagavad Gita que os seres vivos são parte e parcelas de Deus, Krishna. Mamai Vansho, nenhum homem sensato, portanto, aceitará a teoria que a superalma e a alma individual são da mesma categoria. Elas são iguais em qualidade, mas quantitativamente a superalma é sempre o Supremo e a alma individual, que somos nós, é sempre subordinada à superalma. Essa é a conclusão dos Vedas. Duas palavras significativas usadas nessa conexão são Janmaya e Chinmaya. Na gramática sânscrita, a palavra Mayat é usada no sentido de transformação e também no sentido de suficiência. Os filósofos impersonalistas interpretam que Janmaya ou Chinmaya indica que o ser vivo é sempre igual ao Supremo, mas é preciso considerar que esse sufixo Mayat é usado para suficiência ou para transformação. O ser vivo nunca possui qualquer coisa exatamente na mesma proporção que a suprema personalidade de Deus, Krishna. Portanto, esse sufixo Mayati não pode ser usado para significar que o ser vivo individual é autossuficiente. O ser vivo individual nunca tem conhecimento suficiente, senão, como ele pôde vir sob o controle de Maya, a ilusão, a energia ilusória, a energia material. É aquela loucura, né? Sabe o que é? Eu sou Deus, né? Você é Deus, todo mundo é Deus, mas agora eu estou iludido. Assim que eu me livrar da ilusão, eu vou voltar a ser Deus. Que loucura, né? Um Deus iludido, Bimala. Esse Deus com certeza não é o Deus Supremo, Krishna. Krishna é o dono de Maya, é o dono da ilusão. Ele controla a ilusão e não a ilusão controla ele. A palavra suficiente pode ser aceita, portanto, somente em proporção à magnitude do ser vivo. A unidade espiritual do Supremo Senhor e os seres vivos nunca é para ser aceita como homogeneidade. Cada e todo ser vivo é individual. Se unidade homogênea é aceita, então, pela liberação de uma alma individual, todas as outras almas individuais seriam liberadas imediatamente. Mas o fato é que cada alma desfruta individualmente e sofre diferentemente no mundo material. Para aqui, a palavra Mayat é também usada no sentido de transformação. Tá, vamos parar aqui. Espera aí, deixa eu anotar aqui onde nós paramos. Que dia que é hoje, hein? Tá bom. Tá anotado aqui. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br.
Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o Krishna Book na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí. Livros novos. Já cliquei, já abriu, já apareceu aqui, é o 6º link. Krishna Book, você clica aí, encomenda o seu. Chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18 99 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Namaste Narashinhaya, Namaste Narashinhaya, Alada Lada Daine, Alada Lada Daine. Hiranyakashipu Vaksyaha, Hiranyakashipu Vaksyaha, Shilatankanakalaye, Shilatankanakalaye. Ito Nishinha Parato Nishinho, Ito Nishinha Parato Nishinho, Yato Yamitato Nishinha, Yato Yamitato Nishinha. Mae Nishinho Hidae Nishinho, Mae Nishinho Hidae Nishinho, Nishinhamadin Sharanam Prapadye, Nishinhamadin Sharanam Prapadye. Tavakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringam Dalita Hiranyakashipu Tanubringam Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare. Avakara Kamalavare Nakam Abhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanubringa Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare. Keshavadita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare, Jai Jagadisha Hare, Jayo Jagadisha Hare. Jaya Nishinha Deva Jaya, 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 Nishinha Deva. Jai Pralada Maharaj, 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 Jai Pralada Maharaj. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Jayo Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha Jayo, Lakshmi Nishinha. Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva.
Shinhadeva Bhagavan Ki Jai, Pralada Maharaja Ki Jai, Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaksidanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri Guru e Gauranga, Jai Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.